Bolsonaro tem apoio de uma parte da sociedade, primeiro porque ele representa essa coesão burguesa de todos os capitais que estão centrados, fechados com ele e com Paulo Guedes, mas também porque uma massa considerável da população brasileira, do povo trabalhador, inclusive, está contra o sistema e não encontra na esquerda o seu tradutor e encontra no proto-fascista aquele que bate no sistema. No dia da demissão do Moro, o Bolsonaro foi absolutamente claro. Ele chegou a dizer, não importa que não pronunciasse com o acento British, mas ele disse, eu estou lutando contra o establishment. Ele disse muito claramente, eu sou o homem que estou lutando contra essa ordem. Qual é essa ordem? Dos juízes que ganham milhões por ano, dos juízes que vendem sentenças, dos políticos que roubam, dos governadores que não cumprem a palavra. Eu estou aqui numa luta titânica. A lógica do discurso do Moro não foi só proteção do filho. Do ponto de vista... Do Moro não, do moral, Bolsonaro. Do Bolsonaro. A lógica do Bolsonaro foi precisamente dizer, eu estou aqui em luta contra o sistema. E é o sistema, efetivamente, que está podre, e com ele a podridão segue. Mas ele se apresenta como tal. O Moro, em última instância, no seu pronunciamento patético, o que ele disse? Ele disse, olha, o Bolsonaro está traindo os postulados morais. Então o Moro funcionou como aquela máxima, que é, salve-se os princípios, ainda que o mundo afunde. E Bolsonaro operou na lógica oposta. Ele disse, não, vamos salvar o mundo, ainda que eu tenha que jogar fora os princípios. E a população, a grande massa dos trabalhadores submetida a um processo de alienação, toma o postulado de Moro como irreal e toma o postulado de Bolsonaro como algo pragmático, aceitável, que entra num critério da filosofia, que é o critério da factibilidade. Nesse momento, aquele moralista que apoiou Bolsonaro por Moro, ele diz, olha, o presidente está certo, o Moro está querendo uma coisa que não é factível. Então tem que ser aos poucos para destruir essa máquina petucana, essa máquina da esquerda, essa máquina dos comunistas, infestar o Brasil e que corromperam o Estado. O Moro não vai conseguir fazer tudo de uma cajadada só. O Moro vai ter que fazer aos poucos. Mas como o Moro não quer fazer, o Bolsonaro está atuando. Bolsonaro vai fazer aos poucos. E por isso o discurso de Bolsonaro, ele ganha a maioria. E por isso até aquele pequeno burguês que tinha a pressa do Moro, ou flertava com a ideologia moralista de Moro, ele acabou cedendo e dizendo, eu fico com o Bolsonaro. E por isso que o prestígio do Bolsonaro saiu inabalável diante daquele bloco, daquela massa de gente que o colocou, a votação que ele teve no primeiro turno. Ele mantém a votação do primeiro turno. Os índices de aprovação do proto-fascista indicam que aquela massa que ele teve no primeiro turno, ele mantém. E indica que o resto ele ganha no confronto do bem contra o mal. Então, no dia 1º de maio agora, já vai ter um ato de 1º de maio, eletrônico, virtual, naturalmente, em que vão aparecer Fernando Henrique Cardoso, Lula, Rodrigo Maia, todos juntos. E o Bolsonaro vai dizer, ali está a incorporação do demônio, ali está o mal, ali está aquilo que eu tenho que mudar tudo, tá ok? Ele vai dizer isso. Esse é o ponto. Então o Bolsonaro, que é um proto-fascista, ele está esperando que se configure na oposição dele os políticos vulgares. Quem? Fernando Henrique Cardoso, Lula, Rodrigo Maia e tutti quanti que vai entrar agora. Mas é uma maravilha para ele, Milton. É claro, vai colocar para ele o seguinte, a velha república quer voltar e eu quero produzir um novo sistema político. Portanto, do ponto de vista moral, ele vai continuar na operação de reduzir a política moral, mas no invólucro político. Ele está com forças. Quais as forças? Todas as forças do capital. O capital comercial, o capital industrial, o capital agrário, o capital bancário, continuam fechadíssimos com a estratégia econômica deles. Quando o Moro caiu, eu lembro que estava dando uma entrevista para os camaradas do Faixa Livre lá no Rio de Janeiro, e o sujeito me perguntou, eu disse, olha, eu não vou dizer, porque é muito cedo, eu não sei o que vai acontecer, não sei nem se ele vai sair.
Quando ele saiu e eu comecei a ver o discurso dele, eu disse assim, olha, Moro aqui entrou ministro e saiu candidato. Mas é muito cedo para determinar isso. Porque é o seguinte, Bolsonaro triturou Moro. Triturou o Moro. E quem ficou assim com uma peninha foram aqueles que querem salvar a moral na política. O Moro não é tão ruim. Veja que até na hora da queda ele reconheceu a Dilma. Vejam que ele está espetando o Bolsonaro. E alguns já estão querendo o Moro na frente ampla. Mas veja, o Moro é uma régua moral deplorável. Moro é eticamente e moralmente um sujeito deplorável, o que tem de pior. Mas não é só ele. Ele, os delegados da Polícia Federal, aquela canalha que operou na Lava Jato, a despeito de estar tocando num problema real, que era a corrupção no sistema político, que funcionou com o FHC, com Lula, com Dilma, com Temer e com Bolsonaro. O Bolsonaro acabou de sentar com o Centrão, está fazendo as negociatas. É o regime político podre. Agora, é claro, do ponto de vista do dilmista e da lulista, ele dizer, Lula e Dilma comandaram um sistema corrupto. Essa é uma verdade. E são cúmplices disso. Essa que é a questão. E dentro do sistema político, todo mundo que entrar aqui vai participar se quiser. Se quiser. Essa é a questão chave. Se quiser restaurar as virtudes de uma república. Só que a república apodreceu. Não tem mais saída dentro da ordem.